Companheiros queridos, o tema escolhido para a gente estar aqui refletindo mais uma vez é aquele chamado de Jesus para nós, onde ele diz: sede perfeitos. E na parábola do joio e do trigo, fica muito claro, muito evidente, o caminho que Jesus nos indica sobre buscarmos essa perfeição. E ele deixa muito claro para nós que é só através da nossa evolução. Então, a partir do momento que a gente inicia o nosso processo evolutivo, nós vamos caminhando para alcançarmos a perfeição. Então, a parábola do joio e do trigo, ela diz assim para a gente, porque Jesus ele usava a vida cotidiana para passar ensinamentos que ficariam e chegariam para nós até nos dias de hoje. Então ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhe, o homem respondeu-lhes: homem inimigo é que fez isto. Mas os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até o dia da ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas o trigo levai-o, carregai-o, recolhei-o para o meu celeiro. Então, Jesus ele mostra claramente a respeito do joio e o trigo, porque o joio e o trigo, você só distingue um de outro no momento da colheita, porque quando eles estão crescendo, você não consegue distinguir qual é o joio e qual é o trigo. Só o que solta, depois da florada, que solta a semente, é que você vai saber, vai distinguir qual é o joio e qual é o trigo. Então, nessa parábola fica muito evidente para nós, a respeito da evolução do espírito. Então, Jesus é o semeador. Ele vem, ele semeia a boa semente, no seu campo, que somos nós, E quando ele fala, quando os ceifadores perguntam para ele: Senhor, queres que vamos lá, arranquemos o joio? Porque o homem inimigo fez isso, Ele fala que o homem inimigo semeou o joio. Então, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque? Ele fala não, Então, quem é o homem inimigo que Jesus fala na parábola? São as nossas imperfeições. Nós trazemos dentro de nós o trigo, mas também trazemos o joio nessas encarnações sucessivas, nessas vidas sucessivas que a gente vem trazendo ao longo da nossa caminhada evolutiva, rumo à perfeição. Então ele diz assim: não arranqueis, Deixe que ambos cresçam, os dois juntos, até o dia da ceifa. Então, o que Jesus quer nos dizer com isso? Até o tempo do nosso amadurecimento. Então, vamos deixando, que à medida da nossa evolução, do nosso progresso, a gente vai amadurecendo. Então, a condição para que cada espírito, nesse caminho de evolução, ele pode, empreitar esse trabalho, ele está fincado em dois pilares, que são o estudo que nos traz o conhecimento, que prepara o espírito para o desenvolvimento.
Então ele propõe o estudo, esse pilar, ele estabelece que o conteúdo teórico e básico para o entendimento nosso prático seja assimilado de uma forma mais eficaz. Conteúdo teórico básico, né? Dando assim um embasamento para um estudo prático e que a gente assimile melhor tudo isso, mais eficaz, né? E a partir daí, as ações que vamos empreender. Quais são as ações? As atitudes que vamos empreender ao enfrentar o inimigo, que são o que? As imperfeições, as dificuldades das encarnações sucessivas. Então, esse é o inimigo. Então, o homem inimigo que semeou no campo somos nós mesmos, que a partir do momento, né, que a gente entrou nesse planeta para fazermos a nossa evolução, nós estamos ainda fincados ainda com o joio. Não deixamos que o trigo, que a semente, que representa aqui o pão da vida, né, se faça em nós. Então ainda nós somos espíritos errantes. Então, quando a gente busca o estudo para ampliar o nosso conhecimento e aí mudarmos as nossas ações, as nossas atitudes, a gente vai começando a vislumbrar um outro campo em nossa existência. Então, aplicar os ensinos de Jesus fortalece e nos prepara espiritualmente, não apenas nas passagens pelo planeta Terra, mas também ao retorno ao mundo espiritual. Nós vamos angariando bagagens. E a cada retorno ao mundo espiritual, nós estamos mais fortalecidos com isso. Então, conhecermos as verdades através, né, que regem o nosso espírito e aplicar as ações com os devidos princípios morais, que nada mais é do que a reforma íntima, serão o complemento essencial para todos aqueles que buscam esse crescimento e a evolução espiritual, que vai chegar aonde? Na perfeição. Como Jesus nos disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Fortalecer ambos os pilares, o estudo e as ações, sem dar, né, importância diferenciada a um ou a outro. Nós temos que fortalecer os dois, porque os dois devem andar paralelamente durante a nossa existência aqui no planeta. Allan Kardec mesmo nos disse claramente: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ele já nos deixou avisado, vamos dizer assim. Vamos tomar o apóstolo Paulo como exemplo das nossas reflexões? O apóstolo Paulo, um doutor da lei, uma inteligência irrepreensível, conhecedor e aplicador das leis mosaicas. Paulo cai literalmente do cavalo na estrada de Damasco, segundo o livro Paulo e Estevão. Paulo, ele tinha todo o conhecimento da lei mosaica. Ele aplicava a lei mosaica, mas ele pensava que aplicava a lei mosaica. Porque na lei mosaica, nos 10 mandamentos, dizia a respeito de não matar. E Paulo, ele começou a perseguir os cristãos a partir do momento que um certo Galileu estava trazendo uma doutrina diferente daquela então apregoada pelas leis mosaicas. Por tudo que Moisés havia deixado como lei para direcionar aquele povo. Então, Paulo, se realmente ele se pautasse pelas leis mosaicas, ele não ia condenar Estevão pelo apedrejamento, porque uma das leis, né, de Moisés, o Decálogo, dizia: não matarás. Ele é responsável por autorizar a morte de Estevão e ele parte para destruir os cristãos daquela doutrina nascente que para ele não fazia sentido, né?
Então Paulo, ele parte para Damasco em busca daquele que era o chefe, vamos dizer assim, Ananias. Então ele parte para interromper a vida de Ananias e com isso ele achava que ele ia, acabar com aquela doutrina nascente. Mas na estrada de Damasco, segundo o livro Paulo e Estevão, Paulo então ele cai literalmente do cavalo. Então, acostumado a muitos estudos, da lei mosaica, ele levou um tempo a entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, Paulo vai, em busca de Ananias, e aí nesse caminho, ele, naquele célebre momento, quando ele encontra aquele a quem perseguia na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, tomado pela imensa luz, pela tamanha luz, que o envolveu e o cegou, segundo a Bíblia, segundo o livro Paulo e Estevão também, ele ouve uma voz. E a voz, ele ouve e no meio daquela luz, que o envolveu, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, envolvido por essa luminosidade, cai do cavalo, se coloca em prostração diante daquela luz e daquela voz que o envolveu e pergunta: quem é, Senhor? Aí ele responde, a voz responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, nesse momento, Paulo começa a perceber o erro que ele estava cometendo. Então, nesse momento, Jesus é para Paulo, para a vida de Paulo, um divisor de águas, Paulo bebe dessa água, dessa fonte, e começa a aprender o verdadeiro sentido dela. Aquele momento dividiu a vida de Paulo, de perseguidor dos cristãos, a perseguido por aquela voz, por aquele homem a quem ele, que se retratou a ele dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue. Então ele aprende nesse momento que o homem a quem nutria tanto ódio, Jesus, era puro amor transformado em ação. Então começa nesse momento para Paulo uma grande transformação, assim que ele toma ciência de tudo aquilo que estava acontecendo, essa divisão de águas em sua vida. E nesse momento, ele fala para Jesus, para aquela voz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui, disposto, me diga, me fale, o que o Senhor quer que eu faça, que eu farei. Aí Jesus responde para ele, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Está em Atos 9:6. Foi essa a orientação que Paulo, então, recebeu do mestre naquele momento. Aguarda, espera. Então, nesse momento de grande transformação, a sua cabeça, nesse momento, ficou transtornada. Mas, com certeza, o futuro apóstolo dos gentios tinha a cabeça fervilhante de ideias, de projetos, tinha pressa em realizar um trabalho, que aquela voz que falou com ele, Jesus, iria então colocar para ele. Então ele já começou a fazer grandes projetos. Desejava naquele momento dar início à tarefa que aquela voz, que Jesus, aquele a quem tanto ele perseguia, iria ali, designar para ele, porque ele se coloca à disposição. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A sua grande obra de divulgação do cristianismo em todo o mundo viria, mais para frente. Ele precisaria se preparar, ele precisaria trabalhar o joio que ainda ele carregava dentro de si.
O coração de Paulo vibrou de ansiedade pelos momentos em que ele daria testemunho do ocorrido, né? Da sua radical transformação perante aqueles que tinham extremado culto às leis mosaicas e também perante aqueles a quem ele perseguia, que eram os cristãos. No entanto, a simples resposta de Jesus, quando disse: Senhor, o que queres que eu faça? Eu me coloco à tua disposição. Jesus simplesmente, né, fala para Paulo, a voz fala para Paulo: aguarda, espera. Então voltamos à parábola e a gente percebe novamente, né, voltando àquilo que a gente está refletindo sobre a parábola, sobre a evolução e tal, né? Voltamos à parábola e podemos perceber o que Jesus disse naquele momento: espere o momento certo. Os ceifeiros falaram para o Senhor do campo: o Senhor deseja que a gente vá lá e arranque o joio? E o dono da terra, né, o Senhor da terra, disse: não. Aguardem o momento da florada, aguarde o momento certo. Vamos deixar que o joio e o trigo cresçam juntos, porque nós podemos ir lá na hora de recolher o joio, recolher também o trigo. Então vamos deixar que na florada nós vamos conseguir distinguir o joio, o trigo, né? O que não serve e o que dá a semente, o pão da vida. Então, nós que estamos aqui ainda nesses momentos, esperando o momento certo da ceifa, né? Como Paulo pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Nós fazemos essa pergunta ao Mestre Jesus, ou a nós mesmos, quando a gente coloca a nossa cabecinha no travesseiro, quando a gente faz aquela reflexão a respeito da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações, porque a doutrina espírita, ela trouxe, né, para os seus adeptos, para nós, ela trouxe o ensinamento, o embasamento, ela clarificou, né, o nosso espírito a respeito das coisas que realmente importam para a nossa existência aqui no planeta Terra. Ela nos clareou, ela foi e é uma luz, né, que nos envolve, que nos chama para acertarmos a nossa rota, e nos colocarmos diante de Jesus e perguntarmos a Ele: o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Por isso mesmo, Allan Kardec nos fala, né? Amai-vos e instruí-vos, porque esses dois pilares que a gente falou, o estudo, que nos dá o embasamento, o conhecimento, e a partir do conhecimento, né, as nossas ações serem mais eficazes no nosso crescimento. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Estudar, compreender e empreender o trabalho que a cada um de nós, né, está destinado. Então, hoje, há mais de 2000 anos, ali, né, depois que Jesus passou pelo planeta, que ele deixou todos esses ensinamentos para nós, há mais de 2000 anos, começamos agora, através dessa doutrina libertadora de consciência, né, esclarecedora, começamos a vislumbrar o que realmente importa, a vislumbrar e compreender os ensinamentos de Jesus para a nossa existência, nosso amado Mestre. Então, o que ainda nos emperra o caminho, o que ainda não nos deixa nos colocarmos diante de Jesus e falar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, né? E me ajude a
né? Caminhar, encontrar a porta, né? Que a porta se abra, como que eu tenho que fazer? Então, muitos de nós colocamos em nossas, né, na frente desse caminhar muitos impedimentos, muitos compromissos. Muitas vezes somos convidados a fazer um curso, a fazer algo em benefício de nós mesmos no campo espiritual, e nós colocamos empecilhos, colocamos meus compromissos, a gente põe os compromissos da vida material em primeiro lugar, né? Muitos de nós nos colocamos temos inibições, né, que fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje, nossa movimentação para a luz. Então nós mesmos vamos criando, né? Vamos deixando que o joio cresça em detrimento do trigo, né? Então o joio vai crescendo dentro de nós e nós vamos ainda, né, somos meio que emperrados, né? A gente não consegue caminhar, porque a gente deixa que esse joio nos envolva. Então Jesus, ele fala na parábola, calma, deixa, né, que ela devagarzinho ela vai conseguir, né? Não temos pressa. Nós sabemos que quão imensa é a distância que nos separa da meta, da perfeição, né? Da evolução que nos leva à perfeição. Então a gente sabe que nós necessitamos das melhores forças para atingirmos um justo aprimoramento, rumo à perfeição. Então, voltando ao apóstolo Paulo, né? Quando Paulo inicia o seu trabalho, a gente sabe que não foi de imediato. Após um longo tempo de reflexão, que ele, naquele instante, que ele chega em Damasco e Jesus diz a ele, aguarda, ele começa então um processo de eliminação do joio, de tudo aquele que ele acreditava que era o certo. Ele começa a perceber não vou dizer errado, mas quão equivocado ele estava. Então ele começa a partir daí a receber orientações do próprio Estevão, a quem ele havia autorizado, né, a morte por apedrejamento, porque Estevão ele enaltecia os ensinamentos do Mestre Jesus, né, do cristianismo nascente, aquela doutrina que nascia. Então, ele começa a receber do próprio Estevão o auxílio para que ele começasse a trabalhar isso dentro dele. Então, após a conversão de Paulo, ele fica pelo menos uns 3 anos no deserto da Arábia. Isso está lá na Bíblia, em Gálatas 11, 21, né? Afirmando, Paulo, ele afirma, né, lá em Gálatas, que ele ficou nesses 3 anos recluso no deserto. Ele afirma que o próprio Cristo o orientou nos caminhos que deveria empreender. Então ele foi se preparando para colocar a ação, né, em movimento. Então chegou até ele, né, muitos dos ensinamentos de Jesus, e ele passou esse tempo estudando, entronizando todo aquele ensinamento para que ele pudesse, né, no momento certo, né, na hora certa, começar o seu trabalho de divulgador. Então, nesse momento, né, divulgador da Boa Nova do Cristo. Nesse momento, então, aquele orgulhoso doutor da lei nos ensina uma grande lição, a lição da humildade, né? Quando ele se coloca ali na espera, né,
aguardando o momento certo, para ter então o tempo de maturação do trigo, né? Da semente que Jesus havia plantado em seu coração, naquela terra fértil. Então ele respeita, né, a lição de Jesus que diz a ele: Paulo, aguarda, né, espera. E então ele humildemente ele aguarda, né, e vai então ficar recluso para poder estudar, entender todas aquelas lições que Jesus trazia, né, a boa nova, aquela doutrina que não tinha vindo revogar a lei, como o próprio Jesus falou, né, para um doutor da lei. Eu não vim revogar os profetas ou a lei mosaica de forma nenhuma. Eu vim para fazer cumpri-las. E a lei, a partir de agora, né, ela se pautará em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lei e os profetas. Então, se você pauta a sua vida nessas 2 leis, todos os 10 mandamentos, né, tudo que foi falado até aqui, não precisa mais, porque você já compreendeu e já entronizou. Quem ama o próximo a si mesmo não mata, né? Não comete nada, né? Nada contra o seu irmão, porque ele já tem, né? O amor já está nascendo dentro dele. Então Paulo, ele entende isso, né? O tempo da maturação, o tempo do aprendizado das lições que Jesus trazia, do Evangelho da Boa Nova. A gente pode fazer uma reflexão que são 2 plantas, né? Como a gente falou, o joio e o trigo que estão dentro de nós mesmos, né? O trigo nascendo, que vai dar boa semente, e o joio, que não vai dar semente nenhuma, mas ambos se confundem. Então, nós estamos ainda sob o império, vamos dizer, da luz e da sombra, do joio e do trigo. E qual dos 2 a gente está alimentando? Por que eu não alimento o trigo? Qual é o meu impedimento? Né? Qual é a minha atitude perante esses momentos em que eu sou chamada a refletir sobre qual dos 2 eu estou alimentando, né? Ao qual dos 2 eu estou regando com a água da boa fonte. O Senhor diz, né, na parábola: esperai a ceifa, querendo também dizer, né, um outro sentido também que essa parábola nos faz refletir, nos tempos, né, futuros, onde haverá a separação do joio e do trigo. Quando ele diz recolher o trigo ao celeiro, o que ele quer dizer, né? Também, aquele que pautar sua vida regando o trigo, ele será recolhido ao celeiro. Ele será aquele espírito recolhido à terra renovada. Estamos aí prestes, né? Todas as informações que chegam até nós, que a terra está passando por um processo de regeneração do planeta. Então, nesse momento, o trigo será levado. Aquele que cuidar mais do trigo e ir, né, devagarzinho, deixando o joio de lado e tomando consciência que o trigo realmente necessita de todo um trabalho para que ele floresça, esse habitará a terra renovada, né? No capítulo 18 da Gênese, Kardec já fez essa predição, né? Lá no finalzinho, ele já fez essa predição, que são chegados os tempos. Kardec já previu que iria chegar o momento. Então, que a gente possa
pensar mais a respeito do nosso plantio, da nossa rega, né? E da nossa colheita, porque a gente sabe que nós estamos fazendo uma grande viagem, a gente vem fazendo, né? Uma viagem muito grande, e a gente sabe que essa viagem, ela começa, né? Para que ela seja uma viagem gostosa, uma viagem cheia de culturas para nós, né? Que ela inicia-se essa viagem através de um passo. Então, esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora. E a perfeição a qual nós estamos destinados será um dia preciosa fonte de bênçãos para nós, descortinando-nos o porvir, o nosso futuro que está aí batendo as nossas portas. Então, fortaleçamos nossa meta nos ensinamentos de Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê forças para que a gente possa realmente empreender esse campo de trigo, né, que é o nosso coração, para que a gente possa amadurecer o suficiente e realmente, né, habitarmos um planeta novo, renovado. Então que Jesus, nesse momento, e toda a espiritualidade amiga, nos envolva, nos leve assim às reflexões necessárias para a nossa vida espiritual. Que todos os nossos amigos que nos ajudam, que nos dão toda a sustentação, todos esses amigos espirituais possam nos fazer vislumbrar sempre a luz em nossas existências. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.